Agora, sobre estrabismo, a criança especial, a criança que tem alguma deficiência, tem muita possibilidade de ter estrabismo, né? Por exemplo, a paralisia cerebral. Crianças, entre aspas, normais, que eu não gosto muito desses rótulos, mas... Não, nem eu. Criança sem especialidade, acho que melhor dizermos assim, né? A criança sem especialidade, ela também tem propensão ao estrabismo? É mais raro, mesma proporção? Não, Cris, sabe que não. O estrabismo pode dar em qualquer criança. Qualquer pessoa. Isso. Tá. Claro que nessas crianças, dependendo do que foi, nesse teu caso, como tu falaste, paralisia cerebral, porque existem algumas outras crianças neurológicas, por exemplo, a criança epilética, que sofre de convulsão, não está associado a ter estrabismo. O Down também não, o Down também não, mas o Down tem né? bastante necessidade, às vezes, de uso de óculos. Eles desenvolvem, miopia mais frequentemente. Olha, gente, a gente vai conversando com ela e vai descobrindo cada vez mais temas interessantes aqui. Agora, doutora Márcia, adulto que não corrigiu o estrabismo lá na sua infância, porque a plasticidade neurológica já tá bem... Acabou, não tem mais plasticidade neurológica. Ele ainda tem possibilidade, ele levou uma vida estrábico. Certo. E aí, mas com muita dificuldade para enxergar e tal. O que é possível fazer por ele? Só óculos mesmo, né? E ainda assim melhora muito? Não, é que na verdade assim, o estrabismo, ele existe também o estrabismo mecânico. Que seria isso? Então, essa menina que eu atendi hoje de manhã, como ela tem essa hipermetropia alta, muito provavelmente, claro, eu só vou saber dizer isso, contar o resto da história para vocês. Quando for revê-la, quando for revê-la. Se ela tem um estrabismo somente por embaçamento visual, né? Por baixa visão, devido à necessidade de óculos, ela vai colocar o óculos e vai ser como magia. Ela vai ficar como eu e você. Enxergar Ninguém tudo. vai ver que ela é estrábica. Vai ficar que nem eu e tu de óculos. De óculos. Tirou o óculos. Aí quando ela tirar o óculos, o olho vai desviar, porque ela está sem a ajuda. O óculos é a ajuda dela. Tanto que eu orientei essa mãe. Mãezinha, assim, quando eu te chamar de novo, eu vou querer que tu me diga se com o óculos a sua filha ficou retinha. Sem o óculos, na horinha do banho, na hora que vai nanar, que vai tirar, o olho vai imediatamente entortar. Porque se com o óculos corrigir um pouco ou não corrigir nada do desvio do olho, aí ele passa a ser mecânico. Sendo mecânico, a gente precisa fazer cirurgia. Então, nesse adulto, fala esse adulto, de repente, se esse adulto nunca tratou, era uma pessoa que não teve possibilidades ou que a família não levou. Conhecimento. No tempo que ele era pequeno, para usar o óculos ou até o tampão, né, para igualar as visões. E ele chegou adulto insatisfeito com a estética dele. É bem isso. Aí é cirúrgico estético. Perfeito. Não tem como recuperar mais aquela visão. Nós falávamos sobre grau, óculos em criança, né? Antigamente se tinha até um certo estigma, né? As crianças muitas vezes não gostavam de usar, o material era mais pesado, não era tão bonito, muitas vezes a lente muito grossa, aí virava piadinha na escola, né? 4 olhos, se tinha estrabismo era vesgo. Olha que palavra triste, mas infelizmente muitas vezes se ouve, né? Ainda se ouve um tipo de bullying, etc. Hoje se tem, graças a Deus, felizmente, a indústria de óculos, ela desenvolveu muitíssimo materiais, lentes, que tem óculos que as crianças amam usar, com marcas legais. O meu filho tem do All Star, Converse. Ele acha super fashion aqui, ele fala, igual meu tênis. Sim. Hoje a gente tem uma aceitação melhor por parte das crianças no uso de óculos, em função desses óculos terem se transformado em um objeto até de, muitas vezes, de prestígio mesmo, né? Sim, eles gostam, sim, de usar óculos, a maioria. Claro que sempre tem a exceção, né? Mas a maioria aceita muito bem. Inclusive, às vezes, tu atende alguns que não precisam e fico meio tristinho que não precisa. Ou às vezes vem irmãos e daí um precisa e o outro não precisa. Ocorre. Mas essa questão do bullying, eu acho que isso é bastante importante pro pessoal que tá ouvindo. Instruir em casa, sabe? Não digo só na questão do óculos, porque Cris ainda tem. Ainda tem aquela criança que eu atendo, fica super feliz que vai colocar
colocar o óculos. Depois traz o óculos pra gente verificar se tá tudo ok na lente. Eu faço aquele elogio maravilhoso. E depois um tempo aquela criança volta e a mãe diz, ai, não tá mais querendo usar os óculos, ou só usa em casa. E ele confessa que na escola está ocorrendo bullying. Semana passada atendi uma menina que eu acompanho desde os 4, porque teve estrabismo, enfim, quer dizer, ela ainda tem, né, quando ela tira o óculos, mas ela tá bem mais compensada, porque isso que a gente falou na outra parte um pouquinho sobre estrabismo. Quando o estrabismo não é o mecânico, quando ele é gerado pela hipermetropia alta, que é um problema do grau, conforme essa hipermetropia vai diminuindo com a idade, como aconteceu hoje, a menina é adolescente, né, tem 14, o grau vai diminuindo, ela consegue ficar sem óculos e consegue por algum tempo manter os olhos alinhados, porque aí já usou tanto tempo óculos, mas ela me disse assim, tia Márcia, sabia que às vezes se eu tô jogando, porque ela joga, né, na escola, eu fico muito tempo sem óculos, eu sei que daí meu olhinho cansa e ele entorta e tem colega que me chama de vesga. Ai, que mau gosto. Então, assim, pessoal que tá ouvindo, vamos disseminar essa anti-bullying, né? Explicar para as pessoas, não só dos olhos, mas de tudo. Às vezes um é mais gordinho, um é mais magrinho. E às vezes tá tudo bem, né? Não... É tão importante isso, mas isso não é só com criança, vamos falar no geral, né? Sim. O bullying é uma coisa que tem que ser combatida. E não é na escola, pessoal, não é uma coisa de achar que a escola que tem que ensinar. Somos nós como família, somos nós como pais. Muitas vezes a escola vai ser aquele olhar de onde é o ambiente, o cenário, onde acontece. E aí é muito importante a escola estar bastante atenta, claro, né? mas a escola sozinha não faz verão, né? Não, exato. Mas não sei se tu concorda, mas muitas vezes a criança traz bastante aquela construção que ela tem em casa. Tu vai conversar muitas vezes com aquela criança que pratica bullying, aquele pai tem umas palavras, né, bastante críticas, bastante julgadoras, bastante ou preconceituosa. Exato. Sim, então a gente acaba vendo que a criança é muito a extensão, ela reproduz muito, o que não é uma regra, né? Não, mas se vê com muita frequência, né? Reproduzir. É bastante comum. Ou às vezes o grupinho, né? Às vezes a criança até nem tem essa história familiar de estar replicando o que ela ouve desde criança, mas aí para se sentir naquele grupinho incluída, o carinha vai dizer assim, vai lá e chama aquele de vesgo. Quero ver se tu tem coragem de chamar aquele de vesgo, né? Então é difícil e é difícil para criança. Sim. É difícil. Mas é importante criarmos os nossos filhos mostrando para eles que não cometam isso, né? Mesmo que o coleguinha mais aceito da sala de aula faça isso, o mais popular, a mais bonita, eles terem essa defesa do outro, né? Do outro ser humano. Eu acho que isso a gente ensina lá mesmo, lá no berço, né? Lá. E a questão do óculos, cada vez o óculos está ficando mais popular, né? Porque cada vez tem mais crianças usando. É verdade. Então, isso que o teu filho adora, o óculos dele, a gente tem menos atualmente bullying do tal do... Que nem eu tive bullying de 4 olhos, coruja. Eu fui 4 olhos e coruja. Mas como tinha... Queria só ver se esses coleguinhas que te chamaram, se eles não estão usando óculos hoje também. Então, né? Duvido que não estejam. Mas eu sei que meu pai sempre me deu esse ensinamento. Quando eu chegava, eu sou bem baixinha, gente. Eu tenho 1,52 m. Então eu fui tampinha, eu fui pintora de rodapé, eu fui 500 mil coisas no colégio. Muitos apelidos. Isso te incomodava muito? Sabe que não me incomodava, porque assim, quando me incomodava, eu sempre tive um diálogo muito aberto com meus pais. Eles sempre disseram, pode contar tudo, mesmo que tu fez uma coisa que o papai às vezes não vai concordar, eu vou te ouvir. Então eu sempre levava pra casa, e os meus pais sempre diziam assim, não te incomoda com isso. Eles sempre brincavam, diziam assim, é ciúmes do teu óculos, é ciúmes porque tu é minhonzinha. Então, em vez, eles tentavam fazer aquilo, eu imaginava de outra. O ponto positivo, exatamente. Legal. E aí o pai diz assim, se te chamar de coruja, olha assim, tu vê que legal, eu consigo enxergar de noite. Eu viro toda a cabeça pra olhar. Ele fazia o inverso, legal, sabe? 4 olhos, enxerga mais que 2. Claro que eu não fazia isso, né? Porque daqui a pouco o menino, eu sei até hoje o menino, eu lembro, era 1. E se eu fizesse isso, talvez, né, fosse dar briga. Então eu ficava quieta. Ele falava, mas eu ficava quieta. Mas aquilo não tava sendo tão ruim. E ele parou, porque isso também ensina para as minhas crianças que eu atendo, assim, quando falarem, é ciúmes. E faz de conta que tu não tá ouvindo, por mais que dói lá dentro,
E ignora, porque aí de tanto ignorar, ele vai olhar pra ti assim, nossa, não funciona mais. Ele não chora, ele não vai pro cantinho, vou pegar outro. E pior E aí acha outra pessoa o pra ficar perseguidor, incomodando. geralmente, Tem esse perfil. ele tem um padrão, assim. Padrão né? de perseguidor. Agora, a criança, quando ela se aceita muito bem com óculos, fica muito mais fácil todo o processo. Até pela adesão ao tratamento. O cuidado, que daí não vem riscado, cuidado. quebrado e tudo. Porque sim. muitas vezes a criança usa o óculos lá na casa dela e lá na escola ela tira. Assim como o aparelho dentário ortodôntico móvel. A minha filha usava. E a professora, quando viu ela, disse, nossa, tu tá usando? Eu falei, mas já faz 1 ano e meio. Ela nunca tinha usado na escola. Por isso que não fazia efeito. Agora, quando aquela criança começa a usar muito cedo, ela tende a se acostumar ou ela tende a cansar do óculos? Porque eu vejo pela gente que é adulto, eu particularmente passo períodos que eu implico pelo uso do óculos, em outros eu me conformo um pouco. A criança tende a se acostumar, se conformar, ou ela tende a chegar uma hora e não querer mais? A hora que chega que ela não quer mais é na adolescência. Ah, entendi. Mas por uma questão de vaidade. As meninas, principalmente. Aí elas querem a lente de contato. Por causa da maquiagem, por causa… mais por isso. Sair. Mas é mais por isso. Depois passa uma fase… Eu digo porque até lá em casa. As minhas filhas usam óculos desde os 6. E aí, hoje eu tenho uma de 12 e uma de 15. Então, elas já têm as lentes de contato. E a mais velha, por muito tempo, só usava óculos em casa. E ano passado, no final do ano passado, quando a gente foi trocar, fazer a revisão, né? Com a doutora Márcia. Quem é essa? Com a mamãe. Aí a mais velha foi junto pra gente escolher as novas armações. Eu também troquei, pus essa. E ela começou a olhar assim, o grau dela estava estável. Ela não precisava óculos novos, já que ela só usava em casa. E usava lentes. Ela olhou, se encantou numa armação. E hoje, às vezes, tu vai ver ela saindo na rua com o óculos de novo. Porque ela se identificou com esse modelo. E como é importante, então, a pessoa gostar, né? Agora, doutora Márcia, grau. Ainda se vê lentes muito grossas quando os graus são elevados? Ou a tecnologia já permite o grau ser elevado mesmo em uma lente mais fina? Sim, atualmente já existe as lentes finas, leves, que são de alto custo. Então, na população mais carente, você ainda vai enxergar as pessoas com óculos, entre aspas, fundo de garrafa, que isso também é um bullying, né? Também é um bullying. Mas as próprias pessoas dizem, eu usava quando eu era pequena um fundo de garrafa, mas agora eu consigo usar esse óculos. Melhorei um pouco disso. Então, acho que tem certos bullying que tu vai, assim, incorporando aquilo e digo, deixa, né? Mas o perseguidor, quem comete o bullying, precisa ser, né, advertido, a família avisada, para que isso se interrompa, porque assim como tem pessoas que vão lidar de forma mais… outras não. Outras isso vai desenvolver até um trauma, uma fobia, enfim.